Vamos aqui então para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no nosso capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós entramos agora nas instruções dos Espíritos e nós veremos então dois itens importantes: modo de orar e ventura da prece, a partir do item número 22. Essas instruções, elas são particularmente interessantes, eu gosto bastante delas, porque nós percebemos na linguagem dos espíritos uma conversa muito fraterna, uma conversa muito informal, um modo muito familiar de lidar com aqueles que liam ou ouviam essa mensagem, como nós hoje ouviremos mais uma vez. Então, nas instruções, a gente lembra sempre que é uma seção muito interessante do Evangelho, porque Kardec, das tantas psicografias que recebeu, e quando nós falamos das tantas, nós falamos realmente de muitas psicografias, ele foi então selecionando aquelas que tinham um ensinamento, algo proveitoso para os estudantes da doutrina espírita, ou para aqueles que buscavam nas obras espíritas instruções para determinadas situações. Então, quando nós falamos proveitosas, não que as demais, bom dia pessoal que chegou, não que as demais não o fossem, mas muitas vezes eram comunicações que traziam ideias repetidas, algumas vezes situações particulares, que não tinham sentido em torná-las públicas. Então Kardec foi fazendo uma seleção, e conforme ele foi desenvolvendo, aqui a gente naturalmente entra no campo da dedução, ele foi então desenvolvendo cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando dos temas mais relevantes para o nosso entendimento sobre os ensinamentos que os Espíritos propunham trazer para nós, e ele então foi, nessas instruções, encaixando as psicografias que traziam para nós uma ilustração, valorizando cada vez mais. Seja bem-vindo. Então, trazer para nós aqui uma ilustração para nos ajudar nesse nosso entendimento. Nesse capítulo especial, ou nessa mensagem em especial do Sr. Monod, ele era um pastor evangélico na época de Kardec, isso desencarnou em 1856, nós veremos a única informação que tem. Então essa é uma daquelas psicografias que chegaram de uma forma avulsa durante as reuniões e sem muita informação do espírito, Kardec simplesmente aproveitou o seu conteúdo. Então, nessa em especial, ela é interessante porque ela começa a entrar num contexto que ela foi recebida em 1862, num contexto em que a doutrina espírita começava a ser difundida e muitas pessoas se interessavam por ela, em conhecer a doutrina, o que são essas psicografias. Chamava a atenção das pessoas o fato de termos uma comunicação natural com o mundo espiritual, buscando instruções, buscando uma consolação. Então muitas pessoas começaram a se aproximar da doutrina espírita, sem, entretanto, se desvincularem das instituições que frequentavam naquela época. Então nós tínhamos católicos espíritas, evangélicos espíritas, tínhamos ali filósofos espíritas, ateus espíritas, por incrível que pareça, porque muitas vezes o ateu, embora ele não acreditasse em Deus, ele se impressionava com os fenômenos, e aí então ele buscava através dessa filosofia. Então a gente via assim umas ideias meio contraditórias, mas eram reais naquela época. Víamos também muçulmanos espíritas. Então as pessoas iam para os seus cultos, iam para as instituições onde se encontravam ali com os demais seguidores, mas não deixavam de se interessar pela doutrina espírita. E naturalmente foram encontrando algumas vezes contradições naquilo que vivenciavam com aquilo que
começavam a estudar através dessas novas ideias. Por exemplo, algumas práticas ritualísticas, né, os sacramentos, os cultos, a forma como se desenvolvia. De repente ele começava a entender que o mundo espiritual era um mundo que vivia essencialmente, né, das ideias, dos pensamentos, né, dos sentimentos, e de repente aqueles objetos, aqueles cultos mais materialistas que eram vivenciados aqui no mundo físico, começavam a perder o sentido. E isso gerou, para nós hoje espíritas, né, principalmente porque a nossa sociedade acaba entendendo a doutrina espírita como sendo mais uma religião, embora nós a entendamos ou devamos entendê-la como sendo uma filosofia, que simplesmente traz para nós um esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual e todas as consequências decorrentes disso. Então eu sou um espírito, ótimo. Sendo um espírito, eu sei que eu me encontro encarnado, vinculado a um corpo físico, que esse corpo físico vai ser destruído com o passar do tempo, eu vou me desprender desse meu corpo, vou viver no mundo espiritual, outra realidade, vou começar a viver então experiências dentro do campo moral, dentro das reflexões, dentro do desenvolvimento de toda a ordem. Então tudo isso para nós é uma ideia. Então hoje nós somos assim, eu faço parte de uma religião, sendo parte dessa religião eu posso mudar de acordo com a minha conveniência, posso me tornar espírita, mas a gente não tem mais essa mistura de ser de uma religião, até tem assim com os conceitos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, nos programas de televisão, e começarmos a ver novelas, filmes que tratam de questões abordadas pelo espiritismo, como, por exemplo, reencarnação, manifestação espiritual, dentre outras, né? Tá. Então, depois, a gente fala sobre isso depois, Guizan, com certeza. Aliás, na semana que vem, no dia 29, nós teremos o nosso tema livre. E aí, então, no tema livre, a gente vai poder ficar à vontade para tratar de diversos temas. Tá? Então, na próxima quinta-feira, a gente fala sobre ele também. Então, hoje nós temos essa definição. Qual é a sua religião? Então, fazemos parte, né, de uma família que seja espírita, ou temos uma outra doutrina e depois mudamos para a doutrina espírita, mas naquela época, quando o espiritismo começou a surgir, nós não fazemos ideia a confusão que era na cabeça das pessoas. Porque era uma coisa nova que chamava atenção e muitas vezes de uma forma muito clara, muito patente, e as pessoas não sabiam mais se definir. Então ele era de uma religião, mas ele frequentava um centro espírita. Depois, no fim de semana, ele ia para a igreja, participar de um culto. Depois, durante a semana, ele ia para a sociedade, conversar com os espíritos. Ele chegava na igreja, diziam que coisa de espírito era coisa do demônio. Então era uma bagunça na cabeça de todo mundo. Então hoje, para nós, com as coisas bem definidas, é muito fácil. Você simplesmente diz assim, eu sou espírita, mas naquela época não era assim. Principalmente porque muitas pessoas que frequentavam essas instituições começavam a sofrer rejeições. E apontavam descaradamente, porque naquela época a religião era muito impositiva. Então muitas vezes durante o culto, o sacerdote, que era o padre ou o pastor ali, apontava para a pessoa e dizia, você foi visto naquele lugar. E de repente começavam então a praticar o bullying. Ele já não era mais bem-vindo. E aí então ele não sabia mais qual era a religião dele, porque ele não era mais bem-vindo, não sabia de que forma lidar com essa nova filosofia que estava ali brotando, porque ela não era bem definida. Você não tinha um lugar para frequentar. A sociedade parisiense era um local seletivo. Nós lembramos, né, estudando ali sobre os boletins da sociedade, publicados na revista Espírita, nós lembramos que você só entrava na sociedade por indicação, tinha ali termos de responsabilidade, não era uma coisa pública. E principalmente, sendo a sociedade espírita a primeira instituição a surgir para concentrar ali as reuniões da doutrina espírita, nós temos que lembrar também que em outros lugares grupos espíritas iam surgindo, grupos espíritas familiares, muitas vezes em locais distantes, e as pessoas começavam a conhecer o espiritismo através das publicações. Então era uma revista que chegava, principalmente a revista espírita, eram os livros que começavam a ser difundidos, e a pessoa simplesmente não tinha onde frequentar.
era aquele lugar onde ela chamava a atenção dela querer participar de um determinado encontro, de um determinado estudo, e ela já não era mais bem-vinda onde ela frequentava. E a pergunta é, como é que ela vai lidar com isso agora? Então, muito bem, mais do que isso, ela começava também a entrar em conflito com a própria relação com Deus como mundo espiritual. Ela já não sabia mais como fazer isso, porque ela não via mais sentido em, por exemplo, praticar as preces repetidas, já que eram voltadas especialmente para aquelas instituições. Se nós falarmos, por exemplo, o credo, que é uma oração voltada especialmente para a Igreja Católica, tanto que lá no próprio credo nós temos ali, né, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna e tal. Então, esse tipo de oração a pessoa não via mais sentido. E agora, como é que ela vai fazer isso? Porque ela aprendeu durante o catecismo, na sua formação religiosa, a fazer aquelas preces dentro daqueles rituais. Então era ali meia dúzia de preces que a criança aprendia a decorar. Nós, que fizemos parte de outras religiões durante aquela formação, nós aprendemos a decorar essas preces. E aí então a prece se tornou também um ritual, uma prática religiosa, mecânica, com algo já pré-formatado, e aí então nós aprendemos simplesmente a repetir. Só que da perspectiva espiritual, e os espíritos eram capazes de avaliar o tipo de pensamento que nós irradiávamos, as nossas intenções, a qualidade de nossas preces, começaram a perceber que as nossas preces, na grande maioria, eram preces vazias, porque nós simplesmente fazíamos aquela repetição e continuávamos ali distantes dessa realidade espiritual. E aí, naturalmente, vendo essa necessidade de trazerem para nós instruções importantes de como nos conectarmos de fato com o mundo espiritual, eles passaram então a trazer instruções. Não instruções para trazer para nós uma nova forma de repetir aquilo que nós já repetíamos, numa linguagem diferente, com palavras diferentes. Eles começaram a mostrar para nós a real essência do que é a oração. A importância que isso tem para nós, o efeito que isso tem sobre nós e os benefícios que nós podemos colher quando nós entramos em sintonia com o mundo espiritual. A Tuti colocou, né, quando criança conhecia uma família espírita que tinha umas 3 crianças, 7, 8 anos, e eu olhava para elas, penalizavam, eram do diabo. Já pensou? São as ideias que nós acabamos cultivando, né, com o passar do tempo, e infelizmente isso faz parte, né, dessa educação que nós recebemos, mas felizmente nós vamos gradualmente nos esclarecendo e mudando esses conceitos. Então aqui nós vimos, e estudaremos isso no nosso próximo encontro, que Kardec trouxe para nós então aquele livreto, né, um pequeno guia de instruções. Bacana, Daniel, dê um abraço, manda um abraço nosso para ele. Fala assim, o pessoal da internet lá mandou um abraço. E aí então, Kardec criou para nós esse nosso um livreto, como eu falei para vocês, aqui o livro número, deixa eu pegar aqui o capítulo, é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Era um livreto que foi publicado separadamente e que depois foi incorporado no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa coletânea, mais uma vez, como nós veremos, são orientações que Kardec dá para aqueles que eram os neófitos, aqueles que... Tá joia, tá joia. Finalzinho do estudo, 10h30 a gente acaba e a gente pode passar direitinho. Então, para os neófitos da doutrina espírita, para aqueles que chegaram, para aqueles que começavam a se adaptar com essa nova prática, passavam então a se desvincularem, né, das práticas anteriores, né? Não que a doutrina espírita exija que alguém mude a sua religião para poder conhecer os seus conceitos, conhecer ali as suas ideias, né? Mas naturalmente nós vamos
nos modificando diante dessas novas informações. Então, nesse modo de orar, os Espíritos começaram a mostrar para nós, de fato, o que é essa sintonia mental. O que é para nós essa conexão com o mundo espiritual. E não simplesmente imaginar que basta que nós pratiquemos um ritual que já vai ser o suficiente para que nós nos protejamos ou que nós recebamos assistência. Mas passamos então a entender que a prece é uma conversa com Deus e que nós buscamos, através dessa sintonia, tudo aquilo que é necessário para o nosso fortalecimento, para o nosso equilíbrio. E também para que nós entendamos de fato essa nossa realidade espiritual. Então, nesse modo de orar, é muito importante que depois que nós terminarmos o estudo, que vocês façam uma releitura, de analisar detalhadamente o que ele quer fazer, incorporemos essas instruções, para percebermos que não é simplesmente algo mecânico, mas algo que brota de dentro de nós, dos nossos corações, e que nós de fato sabemos o que estamos fazendo. Porque uma prece decorada dizem para nós o que nós devemos dizer, o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer. Então, na verdade, nós não tomamos a iniciativa para fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Mas a gente faz aquilo que está programado dentro do nosso roteiro. E há a necessidade de que nós nos entendamos, ou de que nós entendamos o que é esse momento de oração. Então aqui, Sr. Monod, como nós vimos, pastor evangélico do século XIX, após a sua desencarnação, ele desencarnou em 1856 e 62, ele já trazia para nós algumas orientações, isso 6 anos depois, e dá para a gente imaginar também, quando alguém, um religioso, desencarna e vê um mundo espiritual completamente diferente daquilo que ele acreditava. Então ele trouxe essas instruções. Ele começa dizendo o seguinte para nós, e nós naturalmente perceberemos através da linguagem, pela linguagem dessa comunicação, a doçura, a familiaridade com que ele se aproxima daqueles que procuravam conhecer a doutrina espírita. Então ele começa dizendo para nós, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes a cumprir e que vos pesa como todo dever. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até este dia. Aqui, quando ele fala, só para a gente fazer uma observação, quando ele coloca o espírita de qualquer culto que seja, vem exatamente ao encontro daquilo que eu comentei inicialmente, que naquela época as pessoas misturavam aquilo que acreditavam, ou aquilo que vivenciavam, e aquilo que passavam então a acreditar, vendo de modo diferente. Eu cheguei até a comentar com vocês, mas eu acabei não concluindo a ideia, que hoje existe uma mistura de ideias da religião que eu tenho e das ideias que eu começo a absorver. Então nós vemos isso em televisão, em livros, de pessoas que falam, olha, eu sou dessa religião ou daquela religião, mas eu adoraria, ou eu gosto muito da ideia da reencarnação. Porque eu vi numa novela lá o casal que reencarnou, numa outra existência, acabaram tendo uma experiência e agora tem outra, ou então o espírito que desencarnou e depois ele se manifestou através de um médium, trazendo um fenômeno. Então as pessoas aceitam essas ideias, tanto que, como nós já conversamos, estatisticamente, fazendo ali uma pesquisa de audiência, os programas que tratam de temas relacionados com a doutrina espírita
não que falam do espiritismo, mas falam dos temas relacionados com a doutrina espírita. Tanto é assim que nós não podemos dizer assim, aquela novela é uma novela espírita. Para ser uma novela espírita, ela tem que ser levada em consideração inicialmente os seus valores morais. Então, nesse caso, a gente observa a trama envolvida ali com fenômenos que nós estudamos na doutrina espírita. Então, na verdade, é uma novela que traz, ou são novelas que trazem temas espiritualistas e que despertam a atenção das pessoas. Mas elas são de outras religiões, de outras crenças. Mas elas adoram aquelas ideias. De falar com os desencarnados, da ideia ali dos espíritos que trazem ali aquelas experiências de obsessão, a ideia da reencarnação, dentre outras tantas que a gente comentou. Mas ainda assim existe uma definição muito clara, né? Eu sou dessa religião. Ou não conhece a doutrina espírita por falta de oportunidade, por falta de interesse, por receios, por preconceitos, né? A novela Viagem talvez ela tenha sido, Sandra, porque ela é baseada numa das obras de André Luiz. Ela tenha sido talvez a novela mais fiel, vamos dizer assim, aos conceitos espíritas. Não dizer que ela é de fato uma novela espírita, mas ela é baseada, né, de uma forma muito clara nesses conceitos. E outras novelas que vieram depois. Então é muito interessante, né, a gente perceber o interesse que as pessoas têm em conhecer esse tema. E a mesma coisa acontece quando nós vemos assim nos programas de entrevistas, nos programas que trazem reportagens e tudo mais, o tema espiritualista é sempre muito interessante para as pessoas. Então, muito bem, aqui como nós falamos, ele coloca inicialmente o início. Começar o nosso dia reconhecendo exatamente, né, a presença de Deus em nossas vidas, reconhecendo, né, ou fortalecendo essa nossa conexão, entendendo inicialmente o que é Deus para todos nós, qual é a representação que Ele tem na vida de cada um. Então é o início de tudo. Como ele disse aqui para nós, né? Deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. Então a nossa vida, na verdade, a gente acha que ela se desenvolve de uma forma automática, mas a existência, o trabalho, a família, as experiências, tudo aquilo nos é concedido, embora nós não entendamos muito bem essas concessões, para o nosso desenvolvimento. Estarmos aqui encarnados hoje já é a principal concessão, o principal benefício que nós recebemos. Mas pelo fato da nossa existência sempre ser, às vezes, ou ser algumas vezes pesadas, pelos débitos, por aquilo que é necessário no nosso aprendizado, a gente não reconhece isso como um benefício. Reconhece, na maioria das vezes, como um castigo. Porque minha vida é assim, porque minha vida não presta, porque minha vida é muito problemática, onde está Deus que não me dá aqui aquilo que eu preciso? Então a gente simplesmente leva a vida diariamente, no cotidiano, sem reconhecermos, né, sem reconhecer aquilo que vem como para o nosso benefício, muitas vezes até de uma forma dolorosa, pelas necessidades que nós temos, mas não deixam de ser um benefício para o nosso crescimento. Depois ele diz assim, e a prece também, né, vem como um agradecimento, ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos espíritos e os guias para esse contato, aurir novas forças e mais perseverança. Aqui já é um outro problema, né? Pelo fato da gente não ter lembrança dessa vivência durante esse período, né, de sono, junto aos espíritos, a gente torce para isso acontecer, mas não tem como trazer nenhuma comprovação. Então a gente acaba ficando no campo da fé. Porque a fé significa eu acredito, mas eu não posso provar. Então como é que a gente vai agradecer aquele momento de sono, de intercâmbio com o mundo espiritual? É para nós uma grande dúvida. Diz ainda, deve elevar-se humilde aos pés do Senhor,
pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. Que deve ser profunda, porque a vossa alma deve elevar-se ao Criador, deve transfigurar-se como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Então já começa a falar da qualidade da nossa prece, a partir do momento em que nós nos transformamos para essa conexão com Deus. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Então, inicialmente, a gente tem o agradecimento. Nós lembramos que os Espíritos nos orientam que as preces têm 3 objetivos: o louvor, o pedido e o agradecimento. Que são ali os 3 elementos mais importantes, né? Ali agora, personalizados de acordo com a necessidade de cada um. Então o Espírito reconhece que a primeira coisa é reconhecer a existência de Deus. E no próprio Pai Nosso, como a gente já comentou, e oportunamente será tema do nosso estudo, quando Jesus diz a primeira passagem: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Esse santificado seja o vosso nome, e reconhecer a presença de Deus em todos os lugares, é para nós exatamente a primeira ideia que brota para nós, é reconhecer a nossa condição de simplicidade, de humildade, de fraternidade, e reconhecer a grandeza divina. Isso é para nós o primeiro passo. Depois nós vemos com os nossos pedidos. Como diz Jesus: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, que também nesse caso é o de reconhecimento. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí já vem com os nossos pedidos. E aqui o Espírito chama atenção, o Sr. Monod, quando ele diz assim que a prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. E a gente lembra mais uma vez aquela passagem de André Luiz, quando ele diz que a prece é pedir, saber pedir e merecer. E como vimos em estudos anteriores, quando nós chegamos aqui nas preces inteligíveis, né, ou na ação da prece, tudo aquilo que nós estudamos anteriormente, quantas vezes nós fazemos os nossos pedidos esperando que não apenas milagres aconteçam, mas esperando que verdadeiras mágicas assim aconteçam. E eu trouxe para vocês aqui várias situações do nosso cotidiano, como, por exemplo, esperar que o emprego apareça, esperar, por exemplo, que minhas dívidas desapareçam, que a minha saúde restabeleça miraculosamente, que haja uma transformação num relacionamento, dentro de uma família, sem que as pessoas se envolvam de fato para se prepararem, para se modificarem, para se prevenirem, mudar os seus hábitos, as suas ideias. Então nós pedimos simplesmente que os efeitos desapareçam, mas não trabalhamos para que as causas deixem de existir. Sim, a gente espera que Deus seja o nosso grande servidor, e não nós nos coloquemos a serviço. Então ele diz assim: inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como fazem muito dentre vós: não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que pedis na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. Depois reclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo de vossa consciência, quase sempre ali entenderíeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores,
e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Aqui é uma referência de Kardec no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós lembramos, né, o nosso bom e velho bem-aventurados os aflitos, e principalmente sobre as causas das nossas aflições. Ou seja, se por acaso nós trazemos ali dificuldades de alguma ordem, a primeira necessidade que nós temos é avaliarmos exatamente as nossas responsabilidades. O que eu fiz ou deixei de fazer para que aquilo acontecesse. Para saber exatamente onde estão as nossas responsabilidades. Porque, como eu disse para vocês já em outras oportunidades, os Espíritos nos orientam sobre a grande pedagogia divina. Ou seja, Deus nos permite o aprendizado através das próprias experiências. Somos nós que geramos as lições. E tudo aquilo que nós vivenciamos é regido exatamente por aquela lei definitiva, mais imparcial, que é a lei de causa e efeito. Nos deixa ali à disposição para tomarmos as decisões. Temos o nosso livre-arbítrio. Mas a lei de causa e efeito é exatamente aquela que vai mostrar para nós o resultado daquilo que a gente vivenciou. Bom dia, menino. Então, a responsabilidade vai gerar sobre nós um efeito. E esse efeito pode ser positivo ou pode ser negativo. Geralmente, a gente sempre pensa na lei de causa e efeito como sendo aquela lei punitiva, a lei que vai trazer o castigo. Mas a gente acaba se esquecendo dos benefícios que ela proporciona. Se eu tenho uma vivência regrada, equilibrada, tomando decisões previdentes, lúcidas, lógicas, que visam o meu melhoramento moral, o meu crescimento espiritual, certamente os benefícios serão os mais valiosos. E positivos também. Mas se eu penso que a minha existência é focada especialmente no mundo material, e que é o mundo material que tem que me proporcionar a verdadeira felicidade que eu preciso alcançar, eu vou sem dúvida nenhuma me deparar com muitas situações de frustrações, decepções, angústias, porque nem sempre eu vou conseguir ser feliz com aquilo que o mundo material pode me oferecer. Claro que a gente vai pensar, mas a riqueza, um prêmio na Mega Sena, uma grande herança, um grande conforto, isso para mim é uma referência de felicidade. Se fosse assim, nós não teríamos as angústias que atingem todas as famílias, como os Espíritos dizem para nós, desde aqueles que vivem nos palácios ou aqueles que vivem nos casebres. Todos vivem dificuldades. A única diferença é o que exatamente cada um sofre. Para aqueles que vivem numa família abastada, bem estruturada, certamente não há problemas no que diz respeito às necessidades materiais. Porque tudo aquilo que ele precisa, ele pode suprir. Tem ali uma boa casa, tem ali um bom transporte, tem ali segurança, tem tudo isso. Mas e no que diz respeito às suas emoções, aos seus sentimentos, ao seu psiquismo, aos seus relacionamentos, aos sonhos que nem sempre se referem ao ter, mas sonhos que se referem a ser. Porque essa ideia de você ter alguma coisa e você ser alguma coisa, elas acabam se combinando para alcançarmos a nossa felicidade. Muitas vezes eu sou alguém que poderia ser feliz, mas eu não tenho aquilo que eu preciso. Algumas vezes eu tenho o que preciso, mas eu não sou alguém. Ou algumas vezes eu não tenho nem uma coisa nem outra. E quando nós falamos ter o que precisa, nós não falamos de supérfluos. Porque basta nós pegarmos, por exemplo, referências daqueles espíritos que viveram entre nós, como é o caso, por exemplo, de Chico Xavier, que era um espírito que tinha o que precisava, tinha ali o seu pequeno salário, tinha a sua casa, tinha seu trabalho, e era um espírito que tinha consciência do seu papel aqui no mundo e de onde alcançar a sua felicidade. E junto a ele, temos ali vários outros espíritos que também se tornaram referência.
Então, pelo fato de nós ainda não termos essa compreensão, muitas vezes até temos uma ideia técnica, né? Ou seja, a teoria diz para nós que nós somos espíritos, mas nós não vivemos isso de fato. Continuamos aqui preocupados com o mundo material. Então, pelo sim, pelo não, vamos tentar garantir o máximo possível daquilo que pode me proporcionar essa felicidade. Então, entre ser e ter, a nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é em ter. Em ter ali as nossas posses, em construir o nosso patrimônio. E isso não é uma ideia, uma ambição que nos coloca numa condição de espíritos inferiores, de espíritos egoístas. Não. É uma necessidade básica que nós temos. E nós queremos, sem dúvida nenhuma, suprir isso tudo. Quem não quer viver num conforto, quem não quer viver de um modo equilibrado, sem exibicionismo, sem vivermos ali de um modo egoísta, nós queremos o básico. Só que o básico para nós ele vai aumentando gradualmente, né? Eu quero ter em casa ali meus bons equipamentos, o bom conforto, um bom local, eu quero viajar, quero conhecer, quero ter os meus passeios. Tudo isso para nós é muito prazeroso. Mas isso diz respeito ao ter. E isso não é proibido. O que os espíritos nos orientam a respeito daquilo que nós estamos construindo em termos de felicidade é sabermos utilizar esses recursos e esses confortos para o nosso benefício sem que isso nos comprometa moralmente. E quando eu falo moralmente, fala também no campo das emoções, dos sentimentos. Porque a gente pensa assim, olha, eu quero ter. E para esse quero ter, eu sacrifico os meus relacionamentos, sacrifico a minha tranquilidade de sono, a minha tranquilidade moral. Muitas vezes eu acabo entrando por um caminho que vai demorar muito tempo para poder depois diminuir, com dívidas, com cobranças, com isso, com aquilo, tudo em benefício de algo que eu queria possuir. E a pergunta é, você realmente precisava daquilo? Então, muitas vezes, as nossas preces, as nossas orações, elas são voltadas a Deus e nós pedimos, então, para suprir essa nossa necessidade material. Nós vemos muitas vezes pessoas que recorrem às instituições religiosas, não pela convicção de terem aquela crença, mas porque talvez ali eu possa ter a assistência que eu preciso. E aí então eu vou até lá e digo assim, eu vim aqui em busca de ajuda. Porque eu estou com um problema dessa natureza na minha casa, eu estou vivendo isso, e eu espero que Deus me ajude. Lamentavelmente, as instituições fazem promessas de que de fato vão conseguir. É a mesma coisa também, né, menino? Então vamos até aquelas instituições para buscar o milagre que eu preciso. E aí nós vemos ali os abusos, vemos ali a ingenuidade, vemos ali o aproveitamento. Como, por exemplo, né, aquela história de que se você comprar a nossa toalha ungida e você passar na porta do banco, as suas dívidas vão desaparecer. Isso foi um fato publicado na mídia e muitas pessoas se deixaram levar por essa ilusão. Manipulando as pessoas, atingindo-as em suas emoções, em suas necessidades. Então tudo isso que nós vemos hoje são atitudes que nós tomamos exatamente pela nossa ingenuidade, pela nossa imaturidade com relação à nossa condição de espíritos que somos. Se nós tivéssemos essa consciência, muito mais do que, aliás, muito antes do que pedir que Deus nos conceda aquilo que nós precisamos, nós já tomamos consciências antes de gerarmos os problemas. Porque nós sabemos agora viver de um modo moderado, de um modo equilibrado. Nos meus relacionamentos, eu não espero que os outros me sirvam emocionalmente e afetivamente, mas eu vou procurar exatamente aquelas pessoas nos meus relacionamentos que vão me ajudar, recebendo aquilo que eu posso oferecer e me oferecendo aquilo que podem me oferecer de fato. E aí, então todos os nossos relacionamentos serão baseados na igualdade, no respeito, através dos esforços que nós empreendemos para a nossa transformação. Bom dia, pessoal que chegou. Então, no caso de um relacionamento afetivo,
Eu não vou escravizar emocionalmente, afetivamente aquela pessoa. Mas eu vou conviver com ela de um modo respeitoso, percebendo as suas imperfeições e auxiliando na transformação, da mesma forma também que eu vou contar com tudo isso. Mas nós não. Nós vivemos ainda os interesses, o sensualismo. E aí então nos envolvemos, formamos ali a nossa família, entramos numa relação mais complexa, como no caso, por exemplo, dos casamentos, né? Esse é um tema, quando se fala sobre dramas familiares, esse é um dos temas mais presentes na nossa sociedade. Os espíritos observam isso, e por isso a quantidade de histórias, de orientações, de palestras, de livros que tratam dessas questões, que as pessoas vão em busca de ajuda para melhorar suas famílias. Por que isso tudo? Porque o início já começou errado. Pelas intenções e pela forma como as pessoas disputam dentro do próprio ambiente. Depois o problema surge e corre então em busca de ajuda. Eis aí um problema. Bacana, Daniel, bacana. Eis aí então que, por que isso tudo? Porque nós não temos a consciência de quem nós somos e do que nós estamos fazendo. Então nós vivemos ali de um modo completamente desequilibrado, impulsivo, e depois nós recorremos à graça divina para resolver os nossos problemas. Então, como o Espírito disse para nós agora, nós não pedimos para nos tornarmos pessoas melhores. Todos os nossos pedidos dizem respeito aos problemas que nós estamos enfrentando. E isso acontece por quê? Mais uma vez, pela nossa ingenuidade e pela nossa imaturidade. Esperamos que os milagres aconteçam para resolver os efeitos. Não pedimos ajuda para transformarmos as causas. E é então que nessa referência que nós temos aqui no livro do Bem-aventurados os Aflitos, do capítulo 5 do Evangelho, que Kardec coloca as causas das nossas aflições, causas atuais e causas do passado, é para que nós tomemos consciência de que nós somos, de fato, os geradores das nossas aflições. E para transformarmos isso, nós precisamos... Vai com Deus, Suíte, bom dia. E para transformarmos isso, nós precisamos, de fato, termos essa consciência e pedirmos, então, a assistência, se nós formos pedir alguma coisa, para não entrarmos nessas ciladas que nós mesmos criamos. A lei de causa e efeito é assim. A responsabilidade, ou melhor, aquela pedagogia que eu falei para vocês, é exatamente isso. Nós temos uma lei que rege nossas vidas. Cada vez que nós nos desviamos do caminho que foi prescrito, vem então aquilo que nos arrasta de volta. Depois ele diz assim: deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelho nas praças públicas. Aqui ele fala sobre a discrição, sermos discretos. Exatamente, Bela, bom dia. O tema que nós estamos estudando, como o próprio título, Pedi e obtereis, ele fala para nós exatamente da nossa relação com Deus, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós recebemos, de acordo com as nossas necessidades de fato. Então o tema que nós estamos tratando diz respeito exatamente a isso. O que nós estamos pedindo? Aquilo que nós estamos pedindo tem que objetivo exatamente? E mais do que isso, qual é a nossa participação para a realização daquilo que nós precisamos? Mudar a nossa vida é muito difícil, né? Nós chegamos a comentar sobre isso nos nossos estudos, dizendo que na teoria chega para nós a ideia de que nós temos que nos transformar moralmente, nós temos que compreender as nossas necessidades como espírito, que Deus nos concede aquilo que nós precisamos para o nosso benefício, em termos de crescimento espiritual. Tudo isso para nós é uma teoria muito interessante. Mas na prática, quando nós andamos na rua, quando nós ligamos a televisão, quando nós nos relacionamos com as pessoas, tudo diz respeito à posição, à riqueza, ao poder que nós precisamos ter, à beleza que precisa ser cultivada. Nós não vemos, por exemplo, na televisão, principalmente nas propagandas,
Chegamos até a falar sobre isso, né? O nosso amigo Balk e o nosso amigo El, né? Que são dois publicitários. Nós falamos um pouquinho sobre a magia que existe dentro do campo publicitário, que se procura vender um conceito utilizando imagens, situações que são fictícias. Tanto é assim que, né, chegamos a comentar sobre isso, que para vender um par de chinelos na televisão, colocam o modelo seminu, para atrair as pessoas pela sensualidade, pela beleza. Se querem vender um carro, colocam lá dentro um homem e uma mulher que são sensuais, independentes, andando numa estrada onde só tem eles, numa paisagem maravilhosa. É o que a pessoa quer ser, Elcio. Então, na verdade, nós estamos aprendendo na teoria nos tornarmos espíritos melhores, mas somos constantemente assediados em sermos pessoas importantes para o mundo material. Então, quando se mostra o modelo ou a modelo naquela propaganda da televisão, ninguém pergunta se eles são pessoas boas, generosas ou não. Só mostra a beleza física. Só mostra o poder que possuem, que é um poder fictício. Então, na verdade, a gente tem que pensar assim, olha, eu sei que aquela marca, aquele lugar, aquele comportamento é importante, as pessoas gostam, mas qual é exatamente o valor que aquilo tem para mim? Dentro da proposta existencial que eu adotei. Já falamos sobre filosofias de vida. A doutrina espírita, muito mais do que uma crença ou uma religião, ela é uma filosofia de vida porque ela aponta para nós uma direção para vivermos como espíritos que somos. E que mais dia ou menos dia nós vamos deixar simplesmente o mundo material e vamos seguir não por aquilo que nós tivemos, mas por aquilo que nós somos de fato. Então eu vou viver os melhores sentimentos, os melhores valores, fazer tudo aquilo que eu puder para transformar não só a mim, mas o mundo à minha volta. Não ser uma pessoa egoísta, não ser agressiva, não ser viciosa, não ser tendenciosa. Essa filosofia vai mostrar para nós um caminho que, na verdade, é contramão àquilo que o próprio mundo deseja. Ninguém quer ser bonzinho, todo mundo quer ser rico. Ninguém quer ser uma pessoa caridosa. Ele quer uma pessoa famosa, uma pessoa rica, poderosa. Vocês se lembram, né, que eu comentei várias vezes já, que o planejamento reencarnatório que nós temos, ele oferece para nós tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Daí então chegam as nossas provas, as nossas expiações, as nossas missões. Mas e se nós pudéssemos escolher a reencarnação que nós queríamos, que nós quiséssemos? Nós escolheríamos assim 5 elementos básicos que eu já falei para vocês. Nós escolheríamos sermos lindos, não bonitos, porque bonito é coisa para fraco, a gente quer ser lindo. Nós seríamos lindos, inteligentes, ricos, famosos e poderosos. Olha só a fraqueza. Já pensou se nós tivéssemos tudo isso em mãos? Além de lindo, inteligente e famoso, eu ainda sou poderoso. Qual é o outro mesmo? É tanta coisa boa que eu até esqueci. Então, quer dizer, a gente escolhe tudo aquilo que é melhor. Porque é isso que nos dá prazer, é isso que o mundo espera de nós e é isso que nós queremos ser para o mundo. E ser rico também? Esqueci. Então, na verdade, nós nos transformamos para sermos aceitos no ambiente onde nós vivemos. E muito mais do que sermos aceitos, nós queremos o destaque. Não, na verdade, Daniel, nós lembramos o seguinte, é que como você não frequenta a sala, você não conhece ainda o grande conceito que eu sempre trago. A doutrina espírita é uma filosofia não para os espíritas. A doutrina espírita é uma filosofia que faz com que a gente aprenda a ver o mundo. Então a gente lembra que quando eu falo sobre caridade, sobre espiritual, nós temos que pensar naquilo que acontece no nosso país, aquilo que acontece na América, que acontece na África, na Ásia. Nós estamos falando para as pessoas. E se nós pegarmos a doutrina espírita, que tem ali um grupo
segundo as últimas estatísticas, de 25 milhões de pessoas, ou melhor, de 25 milhões de pessoas, nós estamos falando de um universo de mais de 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas que são bombardeadas por consumo, por poder, por riqueza, por sensualidade. Então, quer dizer, nós aprendemos um pouco, o outro aprende um pouco, mas e o mundo? Nós estamos falando de mundos. Então, falar de espiritismo para os espíritas é muito fácil, porque todo mundo pensa igual. Mas e você falar de espiritismo avaliando o mundo que a gente vive? A gente liga a televisão, vê terrorismo, vê violência, vê propagandas, etc, etc, etc. Então o mundo quer isso, e nós temos que andar na contramão do mundo. É aquele pequeno grupinho nadando contra a correnteza. E é por isso que o nosso mundo hoje é um mundo de provas e expiações, que a gente fica imaginando. Quanto tempo será que o nosso mundo vai demorar para se transformar num mundo melhor? Basta a gente abrir a janela das nossas casas e olhar para fora. E aí a gente faz uma avaliação. Quanto tempo a gente acha que as pessoas vão demorar para se conscientizarem dessa realidade? De que nós somos espíritos e precisamos lutar contra todas essas tentações. É muito difícil para nós. O menino colocou, né? Estou lembrando da nutricionista que disse ao paciente, né? Coloca a comida na boca, se for gostosa, cope por suas mãos, né? Assim é o sabor da beleza, da riqueza, a mesma coisa. Só que o detalhe que é, menino, é o seguinte, que nem sempre uma coisa gostosa é ruim, se nós soubermos comer na dose certa. Porque a melhor dieta que tem é aquela dieta completa, que é tudo comido na hora certa, na dose certa. Todo mundo acha, por exemplo, que a riqueza é uma coisa ruim. Exatamente, exatamente, é. Coisa que nós não temos, né? Todo mundo acha que ter dinheiro é uma coisa ruim. Só que sem o dinheiro, nós não temos ali o mundo se movimentando. Durante muito tempo, foi e continua sendo apresentado para nós aquele conceito de que pessoa rica é pessoa que não presta. Entre aspas, né? Porque o rico é ambicioso, o rico é egoísta, o rico só tem prazeres e tudo mais. O bom é o pobre e o humilde, esse vai para o céu. O dinheiro é sujo, exatamente, Tuti. Não tem a passagem do Evangelho, que mesmo lá no Evangelho diz isso para nós, com entendimento equivocado? Que é mais fácil, né, um pobre entrar no reino do céu do que o rico? Só que, na verdade, se você pegar... Aí me veio a ideia de que se você for uma pessoa que tem posses e você for capaz de gerar empregos, que vai sustentar famílias, que vai permitir que elas se desenvolvam, você tem uma grande responsabilidade com o mundo. Então, estar no mundo não é algo negativo, depende do modo como nós vivemos. Vamos continuar rapidinho aqui, pessoal. O assunto está bem interessante. Mas vamos só terminar aqui a ideia exatamente daquilo que o Espírito apresenta para nós. Ele fala sobre a nossa forma de orar, agora no nosso entendimento de onde nós vivemos. Então ele diz assim: deveis orar incessantemente, porque é importante isso, a prece contínua. Mas vocês se lembram que prece contínua não significa repetir a prece o tempo todo. Mas eu sempre trouxe para vocês a ideia do estado de prece. Estado de prece significa o modo como nós vivemos nos coloca em sintonia constante com Deus. Pelos nossos valores, pela elevação do nosso pensamento, pelo resultado das nossas ações. Ele diz assim: deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelho nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento à elevação do vosso pensamento a Ele,
quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: seja bendito, meu Pai? Não é um ato de contribuição quando sentis que falistes, dizer desumilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja, num rápido pensamento: perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade? Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta? Aqui, inevitavelmente, me lembra, hoje a coisa está um pouco mais branda, mas até o mês passado nós estávamos ali com as ideias políticas, principalmente, à flor da pele. Olhávamos uma determinada figura, uma personalidade na televisão, e os nossos sentimentos entravam em ebulição. Tomara que vá preso, tomara que não sei o quê, tomara isso, tomara aquilo. Claro que com todo aquele sentimento de caridade, né? Vá para o inferno, mas vá para o inferno caridosamente. Deus que te abençoe, mas o diabo que te carregue. E aí então nós estamos pensando que, quando nós paramos para fazer a nossa prece, nós estamos em sintonia com Deus. Sendo que, no restante do nosso dia, nós estamos constantemente alimentando sentimentos de agressividade, de antipatia, de ódio, muitas vezes. E a mídia nos alimentava cada vez mais, porque, afinal de contas, o papel dela é revelar os fatos, ainda que seja de acordo com a visão que ela tem, de acordo com cada empresa, com cada linha de pensamento. Então, quando se fala sobre essa nossa, exato, Miriam, vingança revestida de justiça, e ainda assim a gente fala sobre caridade, sobre amor ao próximo, sobre sintonia com Deus, mas quando eu bato o olho e vejo a legenda de um partido político, vejo a figura de uma personalidade política, aí as coisas se modificam. E continua. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper o vosso afazer, ou os vossos afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partido do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábitos, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Então é muito comum, aqui nós acabamos esse nosso texto, é muito comum, está com problema hoje para todo mundo, Bela, vamos ter fé que a coisa continua. É muito comum nós pensarmos assim: não, quando eu me deitar, antes de dormir, eu faço a minha prece. Mas durante o dia eu tenho mais o que fazer. E aí, então vou reclamar do meu trabalho, vou desanimar, vou reclamar de fulano, vou falar que o Brasil não presta, vou falar que fulano tem que ir preso e não sei o quê. Aí quando chega a noite, eu respiro e começo a fazer a minha prece. Então a minha prece dura ali 1 minuto, 2 minutos, e nas demais horas eu passo o tempo todo trazendo essas toxinas mentais para minha mente, absorvendo isso e me trazendo tantos prejuízos. Então isso por quê? Porque essa nossa conscientização de que nós somos espíritos dificulta em muito a nossa vivência como espíritos encarnados. Porque a ideia que nós temos é que nós temos espíritos que são encarnados e os espíritos que estão desencarnados. Nós não pensamos que todos, independente da condição em que se encontram, são espíritos. Então não importa onde nós estejamos vivendo, não importa aquilo que é colocado à nossa disposição. O trabalho feito de uma forma positiva, reconhecendo a realidade que nós vivemos, mas ainda assim trabalhando da forma mais positiva possível, já é um estado de prece.
E nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Eu falo muito para nós, né? Não, eu vou para o centro espírita, mas quando eu estou no Facebook, eu posto cada coisa legal. E o pessoal adora, porque todo mundo curte. E eu não me dou conta de que aquele momento eu não só, porque eu assumo duas responsabilidades. Porque agora as redes sociais nos colocam em contato com muitas pessoas ao mesmo tempo, milhares de pessoas, milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas nós temos também os nossos relacionamentos físicos, dos comentários que eu faço, das sugestões que eu dou, dos exemplos que eu demonstro. Então eu tenho duas responsabilidades. A responsabilidade sobre mim mesmo, por aquilo que eu gero, e a responsabilidade sobre os outros, que são influenciados por aquilo que eu faço. Essa é a parte mais complicada. Nós estudamos, num tempo atrás, num texto do nosso Fonte Viva, uma mensagem que era muito interessante, que ela trazia uma ideia muito clara sobre um elemento, um ponto que nós simplesmente ignorávamos. Ele falava assim que nós não devemos roubar a tranquilidade dos outros. Emmanuel trouxe para nós essa mensagem. O que significa isso? Que quando você acorda e você começa com os seus afazeres, os seus melhores planos são sempre positivos, sempre otimistas. Porque eu quero sair para o meu trabalho, eu quero encontrar os meios de transporte, o trânsito, tudo calmo, tudo tranquilo, eu quero chegar no meu trabalho, eu quero chegar no meu destino. Chegando lá, eu quero fazer meu trabalho da melhor forma possível. Quero ter bons resultados. Depois eu quero voltar para casa um pouco cansado naturalmente, mas feliz por ter passado um dia proveitoso, um dia positivo. Então esse é o nosso planejamento. Só que aí então nós chegamos, ligamos a televisão e começa então a vir informação negativa. Aqueles que geraram esses programas foram os responsáveis por tirar aquela minha tranquilidade inicial. Aí eu pego meu aparelho celular, meu tablet, qualquer coisa, e começo então a falar no WhatsApp com os meus amigos. E aí vem gente reclamando o tempo todo, porque não dá certo, não sei o quê. Abro as redes sociais e vejo ali postagens negativas, com críticas, com não sei o quê. Aquela paz inicial que eu acordei, todo aquele meu planejamento, foi simplesmente jogado fora. Porque não só fui bombardeado, como depois eu vou comentar com as pessoas, você não sabe o que eu vi hoje. Qual a importância daquilo que nós estamos compartilhando em termos de ideia com as pessoas? Não importa qual é o meio. Que direito eu tenho de levar para aquela pessoa uma mensagem negativa que vai mudar aquela tranquilidade dela? É como se você tivesse parado em casa cantando uma bela música e alguém chega para você reclamando e você até esquece da música. Você estava bem cantando a sua música. Por que o outro veio reclamar de alguma coisa que na maioria das vezes não tem sentido reclamar? Bastava que ele ficasse em silêncio. Mas ele fez questão de compartilhar aquilo com o outro. E o outro então foi influenciado pelo seu pensamento. E nós somos constantemente, mais uma vez, bombardeados por essas influências e não nos damos conta de que nós muitas vezes somos os responsáveis por isso. Porque nós tomamos a iniciativa de gerar um assunto polêmico, um assunto perturbador, uma ideia negativa. Então aquela ideia das três peneiras, segundo dizem, foi por Platão, a peneira da verdade, da utilidade e da caridade. Nós sempre colocamos essas três peneiras naqueles assuntos que são mais importantes. Mas a gente não pensa naquilo que é sutil. De pensar, por exemplo, no momento político que a gente está vivendo, da gente fazer uma piadinha com um político, uma piadinha com um dirigente político, com uma personalidade da mídia. Uma ironia, um sarcasmo. A pergunta é, quando a gente coloca essas três peneiras, se isso realmente valeria a pena ter dito. Aquilo que eu disse é uma verdade? Tá, pode ser que seja uma verdade.
aquilo tem utilidade? Não sei se é tão útil, mas é tão legal compartilhar isso. E aquilo é caridoso? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo? Então a gente vê que são situações simples do nosso cotidiano que a gente muitas vezes está tão acostumado a fazer que a gente não percebe a importância. E há a necessidade de nós passarmos por uma reeducação. A gente tem a educação social que nós aprendemos, que anda meio cambaleando, né? A gente aprende isso em casa, mas nem sempre a gente coloca em prática. Mas é a nossa educação familiar. Dessa educação familiar vem a educação social. De que modo que nós nos comportamos dentro dos padrões da sociedade. Mas nós não aprendemos ainda a educação espiritual, que é aquela que fala do pensamento, das virtudes, dos sentimentos, dos valores. Esse é um drama que a gente tem vivido. A Guizan lembrou aqui, né, e mais olhando essa politicagem do Brasil, aqui de fora, eu só consigo concordar, né, só por dentro. A questão não é, Guizan, se é o certo ou se é errado. Muitas vezes as críticas que nós fazemos ou que nós ouvimos são críticas justas. A pergunta que a gente faz é, mas qual a utilidade disso? Você está reclamando por reclamar ou a sua queixa vai ter um efeito prático? E mais do que isso, você está sendo justo com aquele que está sendo criticado e você está sendo também justo com as pessoas que estão ouvindo a sua crítica? Elas merecem receber o lixo mental que nós enviamos? Porque muitas vezes é um lixo mental que nós produzimos. É aquela toxina de maldade, de egoísmo. E a gente passa por outro e o outro absorve. Então eu pego o lixo da minha casa mental e boto no quintal do outro e o outro recebe, ele gosta disso. E a gente fica trocando sacos de lixo. E ninguém pensa em trocar flores. E aí a gente pensa assim, mas eu quero estar num estado de prece com Deus. Como se a nossa mente está o tempo todo intoxicada? Então olha só, nesse mundo sutil, como é difícil para nós ficarmos em sintonia com os espíritos se nós estamos o tempo todo vivendo essa realidade do mundo material e vivendo de modo bastante desequilibrado também. A Miriam lembrou, né, nos sentimos lesados o tempo todo, por isso achamos útil e bom. É uma rebeldia, uma revolta, né? A gente gosta de gritar, de quebrar. Muitas vezes a gente não quebra na prática, como acontece nesses encontros que acontecem, né, publicamente. Mas dentro da nossa mente a gente está quebrando tudo, está riscando tudo e está rasgando tudo. Pois é. Fica no chão gritando, esperneando e coisa e tal. Qual a utilidade disso? Aí vem a lei de causa e efeito e dá aquela palmadinha, né? Acorda para a vida. O menino colocou, né, o que está se fazendo para que esse estado de crise, de coisa se interrompa. Ou só se reclama, mas deixa que os outros resolvam a questão. Não é exatamente isso. Nós simplesmente achamos que isso não é problema nosso. Só é problema nosso quando ele bate na nossa porta. E tudo isso que a gente está falando diz respeito exatamente a esse estado de prece. Esse modo de orar. Porque não adianta a gente ir para o centro espírita uma vez por semana, participar dos estudos aqui diariamente, fazer as nossas preces de manhã ou à noite, se o nosso modo de viver nos coloca completamente distantes daquilo que nós desejamos alcançar. Não serão aqueles poucos minutos de prece que vão me transformar se eu não me transformo no meu cotidiano. São 24 horas. Dessas 24 horas, 5 minutos nós dedicamos para a prece e olhe lá. Os outros 23 minutos e 55 minutos, 23 horas e 55 minutos são dedicados aos meus interesses do mundo. Será que isso vai fazer a gente virar santo? Não temos condições para isso. Mas certamente, diante da lei de causa e efeito, nós deixaremos de criar muitos problemas que nós estamos enfrentando. E através dessa conexão com Deus, buscando forças para essa transformação, com toda certeza nós não teremos problema depois em ter que pedir soluções por problemas que nós geramos. Ó Deus, transforma o nosso mundo num mundo melhor. E enquanto eu estou o tempo todo fazendo críticas, perturbando a tranquilidade das pessoas com a minha rebeldia.
Se eu levar paz para as pessoas, com toda certeza isso já vai se transformar. Porque eu serei um semeador, não de problemas, mas um semeador de tranquilidade, de esperança. É tudo isso que nós devemos ser como princípio básico, como cristãos que nós somos. Então, pessoal, essa, sem dúvida nenhuma, é uma lição que nós temos que aprender, vai demorar um pouco ainda, mas quanto menos problemas nós causarmos, melhor, já é alguma coisa. Porque a gente vai dizer assim, mas eu não tenho condições de oferecer tanto para o mundo. Só o fato de eu não oferecer porcarias, de não oferecer problemas e angústias, já estou fazendo alguma coisa. Então que a gente procure sempre melhorar cada vez mais, fortalecendo, ampliando o nosso campo de ação, mostrando para as pessoas, lembremos aquela frase que eu adoro, muitas vezes nós somos o único evangelho que as pessoas leram. Nós, pelo exemplo que nós damos, não pelo texto que pode ser lido, porque as pessoas não querem saber mais de religiões. Elas querem, na verdade, ver as transformações. Porque as religiões, por si só, elas são apenas teorias. Elas querem, na verdade, resultados, querem ver uma demonstração do mundo se transformando, do mundo melhor. E nós, muitas vezes, somos o único exemplo que elas podem ver. É uma responsabilidade pesada? Sim, é. Mas é uma responsabilidade que nós abraçamos e nós fazemos tanto quanto possível. Mas o nosso esforço é constante. O resultado pode ser pequeno, mas o esforço é contínuo e intenso. Fechando por aqui, pessoal, deixa eu só ler para vocês aqui. Alguém aqui já ouviu falar da pulseira da reclamação? Cada vez que reclamamos, temos que trocar de braço, né? Pois é, tem ali a pulseira do consumo, né? O dono de mim. Quando você gasta muito, você leva um choque, né? Imagina se fosse de forma diferente, né? Aqui, deixa eu ver, o menino colocou lá em cima, né? É que está, né? Só o coletivo, só a cooperação, tanto material quanto mental, é que vai nos fazer sair desse marasmo moral. Faz parte dessa educação, esse terceiro estágio. A educação familiar, a educação social e a educação espiritual. É esse terceiro estágio que nós precisamos alcançar. É difícil, sem dúvida nenhuma. Mas é o nosso objetivo, que mais dia ou menos dia vai ser alcançado. O Elcio colocou, né? Pois é, né? Mas para que ocorra o coletivo, é necessário transformemos intimamente em primeiro lugar. Aqui eu lembrei de uma passagem de Gandhi, que ele diz assim, né? Seja você a transformação que você deseja para o mundo. Então tudo começa individualmente, sem dúvida nenhuma. A menina colocou, no meu entender, essa inteligência maior não unge nem pune, quem quer que seja, somos nós os responsáveis pelo ônus ou bônus que nos cabem. É a lei de causa e efeito. Ela é absolutamente neutra e imparcial. Somos nós que nos desviamos ou nos aproximamos dela. Estou fechando por aqui, pessoal. Valeu, Daniel. Fechamos por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Estudamos aqui, então, o modo de orar. Vimos que o modo de orar, a oração não são palavras apenas.